Mas, Luane Ribeiro, o Brasil todo está se perguntando sobre redução da jornada de trabalho. O baiano, o deputado federal Léo Prates, do Republicanos, do mesmo partido do presidente da Câmara, Hugo Mota, está aí em vias de oferecer para a sociedade o relatório dele, o texto que pode vir a ser votado, o texto inclusive a 4 mãos, a 6 mãos, não sei como é que eles estão montando aí. Quais as novidades, Luane Ribeiro, sobre escala 6x1? Olha, Pablo, o presidente Lula se reuniu nesta segunda-feira com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e alinhou que o relatório da PEC, do fim da escala 6x1, deve prever jornada semanal de 40 horas com 2 dias de descanso. Segundo interlocutores, o texto também deverá estabelecer um período de transição de apenas 1 ano para a implementação da mudança, prazo que surpreendeu os líderes da Câmara. Nos bastidores, parlamentares discutiam uma adaptação gradual entre 2 e 3 anos. Integrantes do governo avaliam, porém, que o prazo ainda pode ser ampliado durante as negociações do Congresso, especialmente diante da pressão de setores empresariais e da tramitação do Senado Federal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já teria sinalizado que não deve impedir o avanço da proposta, mas também não pretende atuar diretamente para acelerar sua aprovação, Pablo. E aí, Renan Santos, o que é que você acha de diminuição da escala de trabalho, diminuição da jornada de trabalho e também o momento em que isso está sendo pautado às vésperas da eleição? Vamos lá, como eu falei aqui, eu não vou ficar mentindo para a pessoa que está nos ouvindo. Uma coisa mais fácil era o surfar no que o Lula está fazendo, igual o Flávio vai surfar. O PL foi, inclusive, favorável à tramitação desse projeto. Pois bem, vou falar, é picaretagem esse projeto, é um projeto absurdo, um país que diminuiu muito a sua produtividade e que está fora do que chamam de cadeia global de produção. O que é isso? O Brasil não produz mais peças para carros feitos em outros países, o Brasil não exporta equipamentos eletrônicos, o Brasil só vende soja, vende grãos em geral e minério de ferro, ou seja, produtos que nem precisam muito de emprego intensivo. Então o Brasil é um país, na prática, que está ficando pobre e isolado. Aí a gente está avisando, nós ainda vamos trabalhar menos. Então o Lula aumenta imposto, o juros está lá em cima e ele está falando para as pessoas trabalharem menos. As pessoas não vão ficar mais ricas fazendo isso. Não existe, eu estou avisando para todo mundo. A hipótese de você trabalhar menos e ganhar mais, isso não vai rolar. As pessoas serão demitidas, elas vão para informalidade, o Brasil vai aumentar o custo dele gigantesco, que ele já é, para um valor ainda maior, ou seja, o custo do Brasil vai se tornar ainda mais pesado. E isso vai fazer com que nós fiquemos para trás. Então a vida do trabalhador vai piorar. Eu tô avisando, ele vai piorar. Todo mundo quer ouvir o que é gostosinho, né? Não, eu vou ganhar Vale Gás, o papai Lula vai me dar Vale Gás, vai me dar energia elétrica, eu vou trabalhar menos e ainda vou ficar mais rico. Desculpa, meus avós me ensinaram, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não é? Renan Santos está aqui com a gente, ele que foi chamado de direita conservadora do Vale do Silício. Foi numa reportagem da Folha, eu acho que de sexta-feira. Você é direita conservadora? Você tem um manual da direita ultraconservadora do Vale do Silício? A direita do Vale do Silício, por essência, ela não é conservadora. Só pra a moça da matéria lá, ela não entende muito do que ela tá falando. Não é uma direita conservadora. Não existe direita conservadora no Vale do Silício. Existe uma direita tech. Uma direita que acredita que a tecnologia, os avanços tecnológicos vão permitir que a gente reorganize o mundo de uma maneira muito positiva. E aí você tem teorias das mais diversas, pessoas falando. Eu não sou afiliado a eles. Eu só conheço os autores porque eu sou uma pessoa que lê, diferente de boa parte da direita e da esquerda brasileira. Eu leio, eu conheço pessoas que são influentes hoje nessas maiores empresas do mundo. Sou lido também, o material que eu escrevo é lido lá fora. As pessoas admiram o fato de a gente ter criado um partido. E sim, tem gente muito inteligente nos Estados Unidos que trabalha nas maiores empresas do mundo que admiram o trabalho que a gente tem. E há uma troca. Agora, isso não quer dizer que eu estou afiliado a nada. Essas coisas são apenas o jornalismo querendo criar, vamos dizer, um espantalho. Qual é o espantalho? No fim, eu vi a matéria da Folha que me falava isso, eles querem dizer que eu sou fascista. E ser fascista é ser do mal, né? É ser o inimigo, é ser o vilão, né? Sou malvado, eu sou malvado. Cara, eu só quero ser verdadeiro, honesto e fazer o Brasil crescer e matar bandido quando precisa matar bandido, prender bandido quando precisa prender bandido, ter infraestrutura e fazer com que as pessoas que trabalham mais e que sejam mais capazes, elas sejam recompensadas por isso. É pedir muito? Então vamos ver se a população está recebendo essa mensagem. Luane Ribeiro, o homem tá on, Renan Santos tá on, não tá querendo intervalo não. Vamos emendar uma pergunta na outra que está chegando aqui. Reinaldo, boa noite, Reinaldo. Qual a sua pergunta para Renan Santos? Boa noite, bancada. Aqui é Reinaldo Araújo. Beleza?
Rapaz, eu gostei desse cara, viu? Já tem meu voto. Esse Bolsa Família, eu vou te contar, velho. Tá acabando com a vida do ser humano brasileiro. Abraço. Reinaldo, obrigado pela mensagem. E aí, o que é que você achou desse apoio conquistado agora de Reinaldo? Um abraço fraterno no Reinaldo. Mas o Reinaldo tá entendendo um recado. Qual é o recado? E a Bahia, quem tá aqui na Bahia vai entender o que eu vou falar agora. Vamos lá. É trabalhar menos, é diminuir a hora de trabalho, é dar Bolsa Família, é dar Vale Gás, é dar energia elétrica, é dar tudo. Vamos dar tudo pra todo mundo. Só que no final, na hora de contratar as pessoas, eles estão contratando brasileiros ou chineses aqui na Bahia. Aqui tem muito chinês chegando. Eles quebraram pra tanto... Ponte, pra BioID. Não é? Eles quebraram tantas pernas do trabalhador brasileiro que agora não dá nem pra trabalhar com o brasileiro e pra fazer ponte ou pra fazer carro, você precisa trazer o chinês de fora, que não segue nenhuma dessas regras. Interessante, né? O chinês que veio trabalhar aqui, ele não precisa de Vale Gás, ele não precisa de energia elétrica, ele não precisa de nada. Ele tá recebendo um salário da empresa que contratou ele, que não segue as regras brasileiras. Curiosamente, eles conseguem fazer o carro e curiosamente eles conseguem fazer a ponte. Que estranho, né? Ô, Renan, que engraçado. Caso você ganhe a eleição, a ponte é uma obra avaliada em mais de 11 bilhões de reais e precisa dos recursos do governo federal. Você mantém esse projeto da ponte, você dá uma mudada, você acaba com o sonho dos baianos terem a ponte Salvador Itaparica? Não, você precisa de infraestrutura de maneira, vamos dizer, desesperada na Bahia. Você precisa de muito investimento em infraestrutura. Dito isso, eu vou fazer um desafio pro PT aqui. E pro PT em âmbito nacional, vou fazer um desafio pro Lula. Qual é o desafio? Me deixe trabalhar com as mesmas regras dos chineses. Vamos entregar para os brasileiros as mesmas regras para os chineses e vamos ver se a gente entrega ponte mais rápido ou mais devagar que os chineses. Os chineses conseguem entregar ponte mais rápido e conseguem fazer os carros e fazer a obra da BYD porque as regras são as regras que eu acredito. Regras simples e diretas para trabalhar e produzir. Com as mesmas regras, o trabalhador baiano, o trabalhador paulista, goiano, carioca vai conseguir entregar a obra. A questão é, aqui no Brasil a gente quer ter as regras mais difíceis do mundo, aí vai falar, viu, o trabalhador brasileiro não consegue trabalhar, inclusive tá cansado, vou diminuir a carga de trabalho. Só que você vai precisar de ponte no final, não vai? Vai precisar de carro no final, não vai? Vai precisar de fazer estrada, não vai? Vai. Aí chama o chinês. Então vamos ter a regra do chinês funcionando aqui, e aí a gente cresce igual a China. Eu acho que vale a pena. Tá Renan Santos aqui conosco, vamos lá para as perguntas dos nossos ouvintes, tem Mateu também, mas agora eu vou com... Tem Jorge Nascimento. Iago de Vitória da Conquista. É bom que a gente valorize o interior do estado. Boa noite, Iago. Olha, a minha pergunta para Renan é a seguinte. Eu vejo ele fazendo muita proposta, citando a capital Salvador, falando do problema de segurança pública em Salvador, que está sendo anunciado para o resto do mundo, coisa e tal. Só que a Bahia ele é um estado gigante, né? Ele é um estado, inclusive, maior do que alguns países. E é um estado com sua população muito bem distribuída, diferente de São Paulo, por exemplo, que você tem a população ali centralizada ali na capital, né? Se você for, por exemplo, para o interior, vamos citar aqui o sul da Bahia, por exemplo, você não tem tanto problema da segurança pública assolando, né, a população. Mas você já bate de frente, por exemplo, com questões econômicas. Em Vitória da Conquista, na Bahia, por exemplo, hoje o comércio está morrendo. Lojas estão fechando, pontos estão alugando, ou melhor, pontos estão com placa de aluga-se, mas sem conseguir alugar, né? E eu gostaria de saber o seguinte, quais que seriam as propostas econômicas do Renan Santos, também visando o interior da Bahia, né? Como é que ele pretende fazer que o capital gire, que o dinheiro entre aqui, e, como ele falou, que a população daqui pare de ir embora de buscar outros estados para poder conseguir, né, condições melhores de vida. Iago de Vitória da Conquista. Obrigado, Iago. Passando a pergunta para Renan Santos. Primeiro, Iago, obrigado pela pergunta. Não é que eu falo disso porque eu tô em Salvador. Todos os lugares que eu vou, eu rodo o Brasil, eu rodo especialmente os interiores, eu falo dos problemas dos interiores. Eu entro no detalhe, eu vou falar da estrada estadual que não foi feita e por que ela não foi feita e por que ela precisa ser feita. E eu vou rodar, se é do sul do estado, eu vou para o sul do estado. A partir de amanhã cedo, tô de carro, saindo aqui da Bahia, saindo aqui de Salvador e vou descer. O que eu quero avisar pra você? Primeiro, tem problemas de segurança também na região interiorana, na região sul tem problemas. Tem problemas de segurança jurídica, problema com indígena, demarcação de terra, trabalho duríssimo pra cima dos agricultores. Há uma insegurança gigantesca pra quem trabalha e produz na região. 3, e esse ponto precisa ser colocado, falta investimento em infraestrutura para escoamento de produção. E 4, a Bahia tem um dos 3 ICMS mais caros do Brasil. Se eu não me engano, é o Maranhão e talvez a Bahia em segundo lugar, temos que checar. Mas, ou seja, o que quer dizer? Se o ICMS é caro, o Estado, ele entrega pouco e cobra caro da população, ou seja, ela cobra imposto sobre circulação de mercadoria. Aí não tem empresa que aguente.
Não tem infraestrutura, não tem segurança jurídica e ainda por cima os impostos são altos e fica tudo caro. Paralelamente, o dinheiro, né, que roda na economia brasileira, ele é caro porque os juros são altos. Então eu tenho que fazer uma reforma fiscal no Brasil, e eu vejo só, uma parte das respostas são nem focadas para tua região. Uma reforma fiscal no Brasil que permita que os juros caia. Eu vou para cima de todas as ONGs que financiam esse crime, que são essas invasões de índios, de falsos índios que são utilizados como arma política para atrapalhar o produtor. Diminuindo os juros e cortando despesas, eu vou poder investir em infraestrutura para melhorar estradas e rodagens. Com base nisso, a gente vai poder ir para cima dos governadores e falar, faça o ajuste fiscal aí para diminuir os impostos. Pra gente ter. Vai vir, inclusive, a reforma tributária que vai começar a igualar, né? E aí a gente vai começar a diminuir esse problema. Com base nisso, trabalhar e produzir vai fazer sentido na tua região. Atualmente, ICMS Maranhão é o líder, 23%, Piauí, 22,5%, Rio de Janeiro, 22% e a Bahia, em quarto lugar, 20,5%. Estou aqui com o Renan Santos, você pode participar no 71997041001, 71997041001. Uma pergunta de Tiago agora. Tiago mandou uma pergunta sobre a relação com o Legislativo e com o Congresso Nacional. Boa noite, Tiago. Boa noite. A pergunta que eu tenho para Renan é quanto a como ele vai governar sem o Congresso Nacional. Porque o Brasil hoje tem um sistema e que precisa muito... O governo precisa, para botar suas propostas em dia, precisa do Congresso Nacional. Como fazer isso sabendo que ele vai ter uma bancada que será minoria no Congresso? O povo sabatinando o Renan Santos. Tiago, é com você, Renan. Tiago, eu vou governar com o Congresso Nacional porque, infelizmente, o modelo nosso assim o é. E eu falo infelizmente porque em outros regimes presidencialistas você não tem que ficar obtendo maioria o tempo todo. Mas o nosso regime bizarro, sim. Então eu vou fazer isso, eu vou conversar inclusive com partidos que eu tenho asco, eu vou tapar o nariz e vou chamar os presidentes desses partidos e falar, me traga para participar do meu governo os melhores nomes, vamos sabatinar esses nomes, vamos colocar eles para participar da gestão conosco em cima do nosso projeto, sem porteira fechada para fazer negócio, sem roubalheira, sem nada. E vamos tocar apenas o projeto que nós falamos aqui nas participações que nós tivemos junto a você, junto à imprensa, nos debates, nas redes sociais. E aqui tá a lista, ó, nós vamos cumprir um checklist de todas as propostas. Vamos entregar uma a uma. Não tenho problema em fazer composição. O que eu tenho problema é malandragem. E a malandragem está por dois motivos. Um, o político que tem medo de tocar a agenda que elegeu ele. E dois, vagabundo que sente que aquele governo vai ser fácil roubar. No meu governo eu vou ter auditoria interna e externa. E no meu governo eu vou botar a Polícia Federal para me fiscalizar antes de todo mundo. Eu quero avisar a PF. Antes de tudo, o primeiro a ser fiscalizado é o próprio presidente da República e são os próprios ministérios deles. Eu quero eles presentes nos ministérios, que a última coisa que eu quero é ver meu nome e o nome das pessoas que lutaram comigo manchado por escândalo de corrupção no nosso governo. Então esse recado já está dado. E aí eu vou construir a maioria para poder passar uns projetos. Você falou sabatinar. O que você acha do processo de sabatina no Senado? Não só com o ministro do Supremo, mas também com presidentes de agências e especificamente sobre o resultado lá com Jorge Messias. Foi uma derrota pessoal de Lula ou era o Senado tentando barganhar alguma coisa? Eu acho que a maior parte dessas sabatinas são marmelada. Ninguém sabatina o que interessa. Uns videozinhos combinados para agradar a própria base. A derrota que o Lula teve foi uma derrota muito grande, desde o final do século XIX, que a gente não tem um ministro sendo, vamos dizer, rejeitado, negado em público, né? Eu, se fosse o Messias, assim, eu ia pra casa e chorava em posição fetal. Mas disse que o Lula quer mandar ele de novo. Eu acho que como o Senado brasileiro é muito corrupto, eles fazem acordos antes das nomeações e essas sabatinas, infelizmente, são pra inglês ver. Quando você vai ver as sabatinas nos Estados Unidos, e não é que os Estados Unidos não tenham problemas, é sabatina mesmo. É investigação total. E é nível muito alto. Assim, os relatórios que vêm por parte daqueles que estão sabatinando e as respostas que vêm do sabatinado são muito alto nível. Porque os caras respeitam a instituição Estados Unidos da América. Aqui, os senadores não respeitam a instituição e os nomeados também não. É várzea. Por isso que é marmelada, é tudo combinado. Ô Renan, se você for presidente da República, quantos ministérios vai ter no seu governo? Atualmente são 39, se eu não me engano, um número muito grande. Quantos ministérios vai ter no seu governo? E me diga um nome aí de ministro da Economia. Eu sei que ministro da Educação deve ser Kim Kataguiri, mas me diga algum nome aí para seu ministério. Eu não vou entregar nomes porque eu não estou pensando nisso agora. Eu tenho que montar as equipes primeiro. Eu quero saber qual o modelo da minha equipe econômica. Eu quero pessoas que entendam de relação
entre equipe econômica e Congresso Nacional, ou seja, pessoas com experiência política. Eu quero pessoas que entendam tudo de AI, tecnologia e métodos de gestão envolvendo tecnologia na gestão pública. Eu preciso de pessoas fiscalistas que entendam todas as reformas que a gente precisa passar no governo. Eu preciso de pessoas que entendam sobre controle e gestão para a gente ajudar a administrar bem as prefeituras ao redor do Brasil. Então é um perfil muito amplo e eu quero reunir esse time, e é isso que eu tô fazendo. Porque muitas vezes tem aquela coisa de, fala um nome aí, que é um medalhão, aí pronto, eu não preciso mais falar do assunto. Que é o que, por exemplo, o Bolsonaro fez com o Paulo Guedes. Ah, é meu posto Ipiranga. Eu não vou ter... Você imita bem até, viu? Você imita... Consegue fazer uma boa imitação. Eu não vou ter posto Ipiranga, porque eu não preciso. Se precisar que eu fale de economia, eu vou falar nas entrevistas de economia, eu vou ser cobrado e vou dar minha opinião. E vou ter um grande time. Na área de educação, vou ter um grande time. Na área de saúde, eu vou ter um grandiosíssimo time, envolvendo tecnologia e gestão. E assim será em todas as áreas. Vou reduzir o número de ministérios. Tem ministério que é ministério para dar foro privilegiado e para inglês ver. Vai haver uma grande redução, mas não é isso que reduz os custos. O que vai reduzir os custos do governo são as grandes reformas que a gente vai fazer. Ajude você também a divulgar a ideia de um Brasil poderoso. Deixe o like e se inscreva no canal, ajuda bastante. Até o próximo vídeo.